Amém? Então, para continuar nossa proposta aí de discipulado, hoje nós vamos aprender sobre aprendendo com Deus no deserto. Semana passada nós falamos do Egito, de um local de domínio do diabo, onde muitas de nós vivíamos aprisionados em cativeiro, aonde as nossas emoções eram controladas por ele, aonde tudo aquilo que era do nosso serviço servia a ele. E hoje nós vamos entender o propósito do deserto. Afinal das contas, quando o Senhor tira todo o povo de Israel do Egito, ele tira com um propósito. Ele tira com um objetivo. O Senhor, ele tira declarando, olha, darei a vocês uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Entretanto, todavia, eles não sabiam que entre o Egito e a terra prometida havia um deserto. E era nesse deserto que eles seriam provados, ou para serem aprovados, ou para serem reprovados. Então, eu quero que nós venhamos a entender o que esse processo chamado deserto tem a ver na vida do cristão. Tá bom? Vamos continuar. O que a gente vai aprender hoje no discipulado? O que é o deserto na vida do cristão? Qual é o propósito e o objetivo do deserto? Porque, no final das contas, ele não está ali meramente para ser um local de uma passagem. Apesar de ser passagem, ele não está ali. O propósito dele não é ser uma passagem somente, um trânsito de um ponto a outro. Então, ele tem um objetivo e um propósito dentro da vontade de Deus. Nós precisamos entender isso. E também temos um ponto onde que nós vamos vencer as batalhas mentais no deserto. Porque, embora o deserto ele não tenha explicitamente uma batalha externa, existe uma guerra interna dentro de nós diariamente para ser vencida. Só fazendo a recapitulação para que vocês possam entender. No Egito é o local de escravidão. O deserto é o local de aprendizado. E a conquista da terra prometida é o local onde eu faço as minhas batalhas externas, aonde eu começo com a minha boca, com a minha voz, com a minha palavra, com a minha fé, mover montanhas, para que seja conquistada áreas e coisas da minha vida. Ou na vida dos meus familiares, ou no ministério. Mas eu quero que você entenda que na hora que você começar a migrar para a terra prometida, você vai começar a buscar os interesses de Deus, não mais os seus próprios interesses. E os seus interesses, eles precisam estar alinhados com o interesse de Deus. Tá bom? Então, vamos começar no que é o deserto? O que é deserto? Final das contas, é uma região estéril. Deixa eu até pegar o marcador aqui, para que a gente possa... Ótimo. O que é o deserto? É uma região estéril. Um pouquinho a caneta dele. O que é o deserto? É uma região estéril, que sustenta poucas formas de vida. É um local que tem vento seco, pouca chuva, poucos animais, poucas plantas. Deserto é um local onde você não vê areia, você não vê terra, você vê areia. É um local onde a terra está assolada, com erosões. A vida ali é pouca, porque quase nada ali consegue se produzir, consegue prosperar em um ambiente daquele.
Então, quando estamos falando de um deserto, estamos falando de um local de escassez, um local de dificuldade, um local onde o recurso é pouco, a água é pouca, um local onde não é todo tipo de animal que consegue viver naquele ambiente, entendeu? Porque, no final das contas, quando a gente vai falar sobre deserto, a gente fala, olha muito a questão de, olha, você vê, não tem um cavalo direito lá, por quê? Porque cavalo ele não consegue percorrer longas distâncias no deserto, mas tem camelo, os recursos são outros. Então, quando estamos falando de deserto, estamos falando de um local aonde a dificuldade de prosperar, a dificuldade de vencer, a dificuldade de se manter é muito grande. Esse é um deserto. E agora, o que é um deserto espiritual? Porque uma coisa é eu falar desse deserto que é um contexto natural da nossa geografia. Quando o povo de Israel ele sai do Egito, eles caem primeiramente num deserto físico, mas que tem um peso espiritual, correto? Então eles entram num deserto físico. Mas hoje nós não entramos num deserto físico. Você, quando abre a porta da sua casa, quando você abre o portão da sua casa, você sai e entra num local árido? Não. Você está numa metrópole, você está numa cidade onde a questão que falamos sobre os recursos naturais próprios de um deserto não existe. As dificuldades não existem. Aqui temos água potável, aqui nós temos. A gente não planta, não, mas a gente vai lá dentro do supermercado, dentro do sacolão, e conseguir fazer as trocas necessárias, né? O escambo, o dinheiro, troca do dinheiro para poder fazer com que isso seja válido dentro de nós. Então, se nós não temos um deserto em uma região, que deserto é esse dentro das nossas vidas? A qual muitos de nós falamos. E aí que a gente faz uma coisa chamada analogia. Então, o deserto espiritual é a condição que nós temos de passar por momentos em nossa vida que se assemelham a um deserto. E que momentos são esses? Momento de esterilidade, dificuldade produtiva. No deserto não se consegue plantar direito, correto? Talvez em nossas vidas, em algum momento, nós também temos dificuldade de gerar aquilo que nós queremos e almejamos. Seja um contexto financeiro, seja um contexto familiar, seja um contexto profissional, seja um contexto ministerial, seja um contexto em um relacionamento. Às vezes estamos plantando e não conseguimos o retorno que nós almejaríamos, que nós gostaríamos. Então, quando nós estamos investindo e não conseguimos ver o retorno, nós temos aí um indicativo de deserto na nossa vida. Eu estou investindo numa mudança, eu estou investindo na minha área profissional, eu estou investindo numa área sentimental, eu estou investindo na reconstrução da minha família, na reconstrução dos filhos, levar os filhos para Jesus. Eu estou investindo, mas eu não estou obtendo retorno. Porque o plantar é isso, não é? O plantar não é eu colocar uma semente na terra e ver aquela semente crescendo ao longo de um período, de um tempo, e essa semente agora se transforma agora em frutos, e esses frutos podem ser colhidos. E parte desse fruto pode ser plantado novamente. É isso daí. Então, nós começamos a entrar num deserto espiritual quando o esforço que a gente tem em plantar
a gente não consegue o retorno desse plantio nos frutos. Aí, no deserto também, a gente vai entender uma outra coisa chamada escassez. Pouco recurso. Por quê? Como no deserto ambiental, árido, onde tem areia, o recurso também na vida daquela pessoa que está com um deserto espiritual em alguma área da vida dela, também é pouco. No final das contas, ela precisa vamos dizer, até um contexto que é muito importante, né? Aquela frase que fala, o dinheiro gera dinheiro, correto? Então, a pessoa ela tem pouco recurso para poder plantar, para poder colher no futuro. A pessoa ela tem pouco contexto emocional, pouco recurso emocional dela, para que ela possa agregar, para que ela consiga vencer na área sentimental. Então, a pessoa no deserto, ela lida com poucos recursos. Essa é a realidade. Tem escassez. Não soube, não tem ainda o valor específico para que ela possa gerar abundância. Outro contexto que é muito importante ver, outro contexto que é muito importante. Deu certo. Outro contexto que é muito importante a gente entender também no contexto do deserto na vida do cristão, o cansaço por causa do sol. Entenda que o sol no deserto é aquilo que te faz caminhar e ali as suas forças vão indo embora, a água de seu corpo vai indo embora, você vai ficando cansado. Quantos de nós, em meio a esses desertos espirituais, nós sofremos de estresse, depressão? A pessoa, ela está cansada de tentar, ela está cansada de esforçar com as próprias mãos, ela está cansada de tentar produzir, aquilo ali já se tornou um peso para ela, é como se ela estivesse remando num oceano sozinha, para atravessar um oceano com um barco pequeno. Essa pessoa ela começa a entrar em deriva, ela começa a deixar com que a onda leve ela. E aí esse se torna um perigo na nossa vida. Que onda tem nos conduzido? A onda da influência do inimigo ou a onda do governo do Espírito Santo? No deserto também existe uma coisa chamada incertezas. Será que amanhã eu vou conseguir encontrar água? Porque o meu estoque de água está acabando. Será que amanhã eu consigo encontrar o meu alimento? Porque o meu alimento ele está acabando. E aí, quando isso ocorre dentro da mente da pessoa, acontece uma coisa chamada medo, ansiedade, pânico. Porque eu já fico com medo do meu dia de amanhã. Então, é isso daí que é começar a viver um deserto espiritual. Mas onde está isso na Bíblia? Acabou que eu não coloquei aqui, porque como essa é um estudo mais generalista acerca dos 5 primeiros livros da Bíblia e Juízes, né? Juízes não, e Josué. Então não coloquei referência neles e eu vou falando as histórias para vocês. E aí depois vocês vão pegando dentro da parte dos 5 livros o que fala em determinados momentos de cada uma dessas coisas. Depois eu vou até postar a relação da passagem do deserto em relação às murmurações, aos erros que os israelitas tiveram dentro do período do deserto. Eu acho que isso vai ser muito importante para nós, tá bom? Então, olha para você ver. Para contextualizar melhor para vocês, Israel sai
do Egito, correto? E aí a primeira coisa que eles saem do Egito é encontrar direto com o mar. O Mar Vermelho estava de frente a eles. E Faraó estava atrás. O que é isso? Incerteza. Olha, Faraó está atrás, a gente vai morrer. Moisés, por que você tirou a gente do Egito para poder morrer agora aqui, de frente a esse mar? Escassez. Cadê o barco, Moisés, para a gente atravessar? A esterilidade. Cadê as armas para a gente poder batalhar agora com o povo do Egito? Escassez, cansaço por causa do sol. Tudo isso aí começa a envolver. E aí a sua mente começa a entrar em parafuso. E aí, sabe o que o povo de Israel fez? Murmurou contra Deus. Isso foi um caso de murmuração. Mas Deus, como poderoso, ele livra os seus. É Ele quem te chamou. É Ele quem te conduz no deserto. Sabe o que ele faz? Olha, não tenham medo. Moisés, comece a entrar dentro do mar. E o mar vai se abrir. E assim fez. Moisés começa a entrar com o povo dentro do mar. E o mar começa a se abrir diante deles. E eles começam a passar. E eles passam. E depois que eles passaram, o Faraó começa a entrar para dentro do mar também. E aí o mar se fecha. Eu quero que você entenda que se você é um cidadão do céu, você não pode mais viver uma questão de razão. Você vive o espiritual. Você vive os milagres. Você vive a condução do Espírito Santo. Você quer que a marca do deserto na sua vida seja milagres e maravilhas? Acompanhe a gente. Acompanhe porque sua vida nunca mais será a mesma. Então, o que é o deserto na vida do cristão? O deserto na vida do cristão se identifica por um momento na vida onde a pessoa não é mais escrava do Egito, ou seja, não é mais escrava do diabo. Só que essa liberdade começa em um ambiente árido, desértico, inóspito, de dificuldade de desenvolvimento de áreas na vida da pessoa. Então, não sei qual que é a área que você está com dificuldade hoje. Qual que é a área que você precisa e busca abundância no Senhor. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O Senhor, ele te conduz para essa adversidade, para esse ambiente inóspito, esse ambiente árido. Árido quer dizer poucos recursos, difícil, para que você desenvolva com ele um caráter. Para que você consiga desenvolver a sua vida nele, nesse processo. Então, a sua liberdade, ela começa a partir do momento de dificuldade da sua vida, para que o seu caráter seja moldado. O deserto é marcado pelo esforço em conquistar algo e não conseguir. Muitos se frustram nesse processo e voltam para o Egito de novo. Não foi uma, ou duas, ou três, ou quatro vezes que o povo de Israel, por causa das murmurações deles, por causa das dúvidas deles quando eles estavam no deserto, que eles quiseram voltar para o Egito. Vamos citar algumas? Eles quiseram voltar para o Egito quando eles não encontraram água para beber. Eles só encontraram uma lagoa amarga, as lagoas de Mara. E aí essa lagoa, essa água amarga, fez com que eles murmurassem ao Senhor quando eles tomassem ela e falassem que, olha, Moisés, você nos trouxe aqui agora para morrer de sede. E aí, e falam ainda com Moisés, antes, se você tivesse deixado a gente no Egito, nós queremos voltar para o Egito.
E aí eles murmuram uma vez com o Senhor. E aí o Senhor, misericordioso, fala para Moisés, lança um galho na árvore, de árvore lá, e as águas se tornam límpidas para que eles possam beber. Outro ponto, outro local, aonde eles queriam voltar para o Egito também, muitos se frustram e querem voltar para o Egito. Amado, eu não quero que vocês voltem para o Egito, e nem eu quero voltar para lá. Eu quero aprender a governar com o Senhor. Então, aquilo que o povo de Israel cometeu, nós não podemos cometer mais. Por causa de água, eles murmuraram, quiseram voltar para o Egito. Por causa do alho e da cebola que eles sentiram falta, lá na palavra também descreve que eles sentiram falta do alho e da cebola do Egito. Eles quiseram voltar para o Egito. Eles sentiram saudade do Egito. Por causa de um alimento específico. Por causa das codornizes, eles também sentiram falta do Egito. E quiseram voltar para o Egito de novo. Sabe por que a gente tem que jejuar? Porque se você for analisar, a alimentação é uma das primeiras coisas que nos faz querer voltar para o Egito. É por isso que o Senhor, quando enviou o povo de Israel para o deserto, a proposta é que eles ficassem praticamente 40 dias sem se alimentar. Mas como que eu sei isso, pastor? Quanto tempo Jesus ele fez jejum? A ponto, depois dos anjos servirem ele. 40 dias. A trajetória do Egito à cidade prometida, a terra prometida, era em média de 40 dias. O Senhor ele queria só provar o povo, para que eles pudessem ser aprovados. O que aconteceu com a grande maioria, quase na totalidade, reprovados. Detalhe, para vencer no deserto, precisamos mudar a nossa mente e os nossos hábitos para se alinhar à vontade de Deus. Façam uma análise na vida de vocês. Será que os hábitos que hoje você tem estão alinhados com a vontade de Deus? Será que os hábitos que você tem, a mente que você tem hoje, está alinhada à vontade de Deus? Que isso é o propósito do deserto. Então, qual que é o propósito do deserto na nossa vida? Retirar a mente de escravo. Retirar a mente que foi desenvolvida lá no Egito. Retirar a mente que foi desenvolvida quando não conhecíamos a Jesus. E desenvolver a mente de Jesus, de Cristo. Uma mentalidade de filho. Isso aí é um ponto muito importante. Você se comporta como filho de Deus? Você tem isso incrustado na sua vida? Mas como que eu sei se eu sou filho de Deus ou não? Você tem os atributos de Jesus? Você vê a vida como Jesus via? O quanto falta disso dentro de você? Hein? É algo para a gente buscar, pensar, tá bom? Qual é o objetivo do deserto? Acabar com os hábitos do mundo e produzir os hábitos do céu. Entenda o seguinte: o povo, quando foi para o deserto, a primeira coisa que eles começaram a fazer era comparar o Deus que Moisés estava apresentando para eles com o Egito e o que eles viviam no Egito. E eles começaram a sentir saudades daquilo que eles vivenciaram no Egito.
nos pequenos momentos de prazer em meio a uma vida de escravidão. Os pequenos momentos de prazer faziam com que eles colocassem à prova Deus. Faziam com que eles queriam que Deus fizesse para eles os desejos deles. Esse é o problema. Os pequenos momentos de prazer do Egito, eles precisam ser deixados. E aí, a proposta do deserto é te mostrar que os prazeres do Egito, eles não são nada perto do prazer que é estar pela cobertura de Deus. Então, com isso, você precisa tirar os hábitos do mundo e viver o hábito do céu agora. O hábito do céu, ele é muito importante. Você precisa de deixar de viver por razão, emoção, desejos da carne, para aprender a viver por fé. Pessoal, o que acontece? Tudo isso que eu estou pontuando para vocês, talvez pode até parecer genérico para vocês no primeiro momento. E difícil de, talvez, aplicar na vida cotidiana de vocês. Mas a partir do momento que nós começarmos a colocar os casos práticos com princípios da palavra, porque aí nós vamos ter que ter princípios atrás de princípios, versículos atrás de versículos, porque aí vai para o lado prático, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. E vai ficar mais fácil de você confrontar com você mesmo quais das suas atitudes precisam ser mudadas. Tá bom? Então, o propósito do deserto é fazer com que você pare de pensar simplesmente como razão e começar a viver por fé. É parar de você tomar as suas decisões pautadas nas suas emoções, nos seus desejos, para poder viver conforme o governo do Espírito Santo. É deixar de viver como um homem natural para viver agora como um homem espiritual. Para viver como filho. Jesus, ele declara em várias vezes na fala dele: eu não vim fazer a minha própria vontade, mas eu vim fazer a vontade do Pai. Será que nós podemos declarar isso também? Ou qual é o nível que nós fazemos da vontade do Pai aqui nessa terra? Porque eu vou ser bem sincero, pessoal, é muito pouco tempo que a gente vive aqui. Simplesmente cumprir a nossa vontade aqui é perda de tempo. Nós precisamos aprender a cumprir a vontade do Pai. Porque é isso daí que vai dar a vida eterna para a gente. É isso daí que vai dar direito a governar com Jesus 1000 anos nessa terra. Para aqueles que não entendem o processo, Jesus, ele vai vir, vai julgar o povo que está nessa terra, vai aprisionar o diabo e os seus anjos caídos. E aqui nessa terra, é aqui mesmo nessa terra, ele vai governar por 1000 anos antes do juízo. Apocalipse. Tá bom? Apocalipse? Não, depois eu procuro e falo lá. Vamos continuar. Então, qual é o propósito e objetivo desse deserto? É mudar o senhorio e o governo da sua vida. Entendam uma coisa. Quando estávamos aprisionados no Egito, na escravidão do diabo, era o diabo que tinha direito legal sobre as nossas vidas. Porque áreas que foram dadas a ele por legalidade, ele tinha domínio sobre nós. Entenda o seguinte: foram nós que demos legalidade, foram nossos pais que deram legalidade, foram os nossos avós e assim por diante. Demos legalidade e, por causa disso, ele
aprisionou áreas da nossa vida. Mas aí você pode me falar, olha, Jesus ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus ele veio para curar todos os nossos pecados, para nos perdoar e sarar todas as nossas dores, nossas enfermidades. Isso é verdade, e é verdade mesmo. Agora, você cumpre princípios para se manter assim? Olha para você ver, a palavra declara que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e dores. E por que muitas das vezes a gente ainda está doente? Porque muitas das vezes ainda nos falta fé suficiente para extrair do céu um milagre. Porque falta cumprimento de princípios. Falta eu entregar áreas da minha vida para um governo espiritual do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ser direcionado pelo Espírito. Essa é a realidade. Então, quando eu estou falando com você que o propósito do deserto é mudar o senhorio, quer dizer que as áreas que tinham sido dadas ao diabo como legalidade, elas são tomadas pelo poder que há no nome de Jesus. Jesus, ele toma isso. Mas a pessoa, ela precisa entender qual que é o processo para se tornar filho. Porque o filho não dá mais legalidade para o inimigo. O filho não. O filho entende realmente aquilo que está no coração do pai e pratica conforme a vontade do pai. Uma coisa é o filho maduro, outra coisa é o filho pródigo, que no final das contas quer viver a própria vontade. E porque o filho pródigo quis viver a própria vontade, sabe o que aconteceu? Chegou um momento de tão grande adversidade na vida dele que ele quis comer a comida dos porcos, porque não quis aprender a viver conforme a vontade do pai. Isso é um deserto na nossa vida. É um local de aprendizado. Estamos ali para poder aprender. Foi assim o filho pródigo. Próximo ponto. O diabo ele tem controle sobre emoções, sobre os desejos da carne. Então, quando entregamos a ele esse domínio, ele agora tem controle para despertar em nós todos os desejos da carne. Então, se a pessoa ela tem uma dificuldade na área da sexualidade dela, essa pessoa ela não vai conseguir controlar mais as emoções dela, não vai controlar mais os desejos dela. Isso é uma coisa muito complexa para uma libertação de pessoas. Entenda o seguinte, uma pessoa que ela aprendeu sendo traída no passado, melhor, ela aprendeu traindo no passado, não é no início da vida dela, lá na infância dela, por causa de más influências. Depois que essa pessoa casa, ela tem dificuldade de ser uma pessoa fiel. Por quê? Por causa de legalidades. O diabo tem controle. E aí eu quero que você entenda uma coisa, eu vou até mudar de cor aqui, ó. O deserto está no meio entre a terra prometida e o Egito, por quê? Porque nesse momento que você vai aprender a controlar essas emoções. É nesse momento que você vai aprender a tirar os desejos da carne e agora adquirir o fruto do Espírito. É nesse local que você deixa de ser controlado pelo inimigo para agora entregar o governo da sua vida ao Espírito Santo. O Senhor, ele quer que você entregue o governo do Espírito Santo. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós não fomos libertos do Egito para viver uma vida de libertinagem. O que é libertinagem? Libertinagem é uma vida conforme a minha própria vontade. Ou você é governado pelo diabo,
pelo diabo, ou você é governado por Deus? Vou escrever Deus aqui com... Ou um ou outro. É você que vai escolher, mas não existe essa neutralidade que nós queremos ter. Ou é um ou é outro. Agora, quanto mais você ser governado por Deus, mais você vai ter no mundo espiritual. Mais você vai conquistar no mundo espiritual. Quanto mais você for governado pelo inimigo, mais você vai perder no mundo espiritual. Essa é a realidade. Nós não temos tempo para nos permitir deixar ficar sendo governados pelo inimigo, não. Porque no final das contas nós só vamos perder. Agora, quanto mais eu for governado pelo Espírito, mais de Deus eu vou ter. Essa é a chave, viu? Então, precisa mudar o senhorio. Deusana, quer perguntar alguma coisa, filha? Pode perguntar. Quero só tirar uma dúvida. Pode. Essa posição que você colocou que onde o diabo tem controle sobre as suas emoções e desejos da carne, mas só para me entender melhor, quando o senhor pontuou o diabo tem controle sobre nossas emoções, eu não consegui entender por que o diabo vai ter controle das nossas emoções. Então, vamos lá. Deixa eu te passar uma passagem que ela é muito interessante. Você lembra aquela passagem onde Jesus pergunta para Pedro, Pedro, quem você acha que eu sou? Pedro vai e fala, tu és o Cristo. Sim. E aí, o que ele fala? Quem te revelou não foi você mesmo, mas veio do Pai. Então, Jesus está declarando agora sobre Pedro, que ele estava sob uma influência de Deus naquele momento, do Espírito Santo, do governo do Espírito. Ótimo. Ok. Passou momentos depois, no mesmo ambiente. E aí Jesus ele declara, olha, eu preciso agora morrer. Eu tenho que me entregar. Eu tenho que me entregar. O mesmo Pedro que foi revelado pelo Pai, que recebeu do Pai, agora ele fala, de forma nenhuma, o Senhor não vai fazer isso. E aí, o que é que Jesus ele declara para ele? Sai, Satanás, arreda-te daqui. O que ele está falando? Olha, agora, Pedro, a influência que está sobre você não é uma influência do Pai, mas é uma influência do inimigo. Então, ele repreende essa influência que próprio Pedro, estava entregando ao diabo. Por que Pedro estava entregando? Porque os princípios que Pedro guardava eram os princípios que ele achava que o Messias ele deveria era batalhar com espada. Ele deveria ser conquistador. Muitos judeus acreditavam nisso. E porque ele guardava esse princípio, o diabo encontrou no coração dele uma dúvida. E ali ele planta a semente dele. Você está me entendendo? Entendi. Oi, filho. Uma legalidade. É isso mesmo. Então, esse é só um. Existem outros pontos na Bíblia que a gente consegue observar como o diabo ele traz esse contexto de controle dentro de nós. Paulo mesmo, ele declara, não sei se é em Romanos, Coríntios, das duas, que ele fala assim, olha, nós não somos mais escravos do pecado. Porque Jesus ele nos tira disso. Então, peraí, porque outra hora nós éramos escravos. Outra hora o pecado tinha domínio sobre nós. Mas agora não. Então, quer dizer que em algum momento eu não conseguia mais sair do pecado com as minhas próprias vontades, porque eu era escravo dele. E esse que é o ponto-chave que eu preciso que cada um de vocês entenda. O diabo, por causa das nossas falhas, por causa das nossas falhas e ilegalidades, ele encontra brecha nas nossas vidas para nos controlar,
para nos sugerir, para nos apontar um caminho errático, um caminho errado. E nós acabamos seguindo este caminho. Mas aquele que começa a se entregar em um relacionamento profundo com Deus, com o Espírito Santo de Deus, e ele começa agora a vivenciar fruto do Espírito. Ele começa a entregar todas as áreas da vida dele. Essa pessoa agora, ela começa a migrar de uma área de controle das emoções para uma área agora onde o Espírito o controla. Entenda, não existe campo neutro nesse momento. Ou o diabo vai ter influência, ou o Espírito Santo de Deus vai ter influência. Porque por mais que nós queremos ser justos aos nossos próprios olhos, nós sempre vamos escolher errado. Essa é a realidade. Certo? Então vamos continuar nessa situação aqui. Olha para você ver. Para que eu possa mudar o senhorio, eu também vou ter que mudar a minha percepção de amor. A pessoa que está no Egito, ela tem amor ao mundo e às coisas que nele há. Já a pessoa que agora tem o senhorio de Deus, ele ama a Deus acima de todas as coisas. E, consequentemente, o próximo como a ti mesmo. Esses foram os dois princípios que Jesus ele aglutina de toda a lei para declarar como que nós deveríamos ser geridos, entendeu? Mas aí eu posso te falar, o que é amar a Deus acima de todas as coisas? Será que a gente sabe realmente o que é isso? Fica uma reflexão aí, viu? Continuar, o tempo está curto. Qual é o propósito e o objetivo do deserto? Não somos livres para viver nossas próprias vontades. Sempre teremos um senhorio sobre nossas vidas. Aquele que não se sujeita ao senhorio de Deus, ou voltará para a escravidão, ou assento, ou voltará para a escravidão do diabo, ou morrerá no deserto, sem ver cumprir a promessa. É muito forte essa parte, gente. É muito forte. Porque eu quero que você entenda que todos nós queremos promessas de Deus. Todos nós. E se a gente não aprender realmente a mudar esse senhorio das nossas vidas, em amar a Deus acima de todas as coisas, é muito perigoso muitos voltarem para o Egito, ou se manterem ainda, por misericórdia do Senhor, no deserto, sem ver a conquista que tanto almejava, sem ver, talvez, o filho liberto na presença do Senhor, sem ver, talvez, o cônjuge liberto na presença do Senhor, sem ver uma mudança na área financeira, sem ver uma mudança na área profissional, sem ver uma mudança na área ministerial, sem ver com que a sua casa comece a ser mais abundante na presença do Senhor. Então, o foco tem que ser esse. O foco tem que ser em amar a Deus acima de todas as coisas. A fazer com que esses amores do mundo, eles comecem a perder a eficácia dentro de nós. Tá bom? Continuar. Continuar, porque o tempo está curtinho aqui ainda, né? Então, aqui, eu quero que vocês entendam uma coisa. Olha, com esse desenho que estava nas últimas aulas, dos últimos discipulados, eu quero te explicar uma coisa. Esse aqui está o deserto, correto? Olha lá, ó. Olha o deserto aqui, maravilha. Saímos do Egito e agora estamos vivendo um momento de escassez, a qual nós somos cuidados pelo Senhor, a qual não sabemos do dia de amanhã, mas o Senhor, ele cuida do nosso hoje. A gente não sabe se vai ter comida hoje, se vai ter comida amanhã ou se vai ter comida depois de amanhã.
mas eu sei que o Senhor, ele cuida de mim. E aí, dentro desse processo, vai haver uma batalha na nossa mente, aonde precisamos agora tomar decisões. E aí que vem essas áreas aqui, ó, de intersecção entre o Egito e o deserto, entre a terra prometida e o deserto. Porque se eu não tomar cuidado, quando for a hora da decisão, a hora de tomar decisões, o velho homem vai querer tomar conta da minha vida. E aí eu vou ser rejeitado, eu vou ser desaprovado. Eu vou tomar condutas que me aproximam muito mais do inimigo do que de Deus. Eu vou tomar decisões que me aproximam muito mais do Egito do que da terra prometida. Agora, se eu aprender no deserto a tomar as decisões corretas, eu vou ser muito mais governado pelo Espírito. E aí, toda vez que eu sou governado pelo Espírito, que eu tomo as decisões corretas, eu estou mais perto da terra prometida, mais perto da promessa de Deus sobre a minha vida, seja ela qual for. E aí, eu preciso entender que para que eu possa estar nesse ambiente, eu não posso sentir mais saudades do Egito. Eu tenho que aprender com o Espírito. Eu tenho que aprender a me relacionar com a presença de Deus acima de todas as coisas. Então, o deserto é para te ensinar a tomar as decisões corretas. Ponto. Você quer tomar as decisões corretas na sua vida. O deserto é esse ambiente. Tá bom? Vamos continuar. O deserto é um lugar de provas, para ser aprovado ou reprovado. É o lugar de fazer provas. Todo mundo já estudou, todo mundo sabe o que eu estou falando, correto? Quem já colou? Levanta a mão aí. Gente, colar não é de Deus, não, viu? Na prova eu já colei. Já tô confessando meu pecado. Quem nunca fez, atire a primeira pedra aí. Eu quero que você entenda uma coisa. A pastora Fabiana estava falando que já colou também. Olha que ela era certinha no colégio, hein? Eu quero que você entenda uma coisa. Essa é a única prova que não tem jeito de colar, viu? Essa não tem jeito de colar. A prova do deserto não tem como você colar. Eu quero que você entenda uma coisa. Para que você possa ir bem na prova, é necessário fazer um estudo exaustivo. Na hora? Não. No interior. Na hora você não consegue estudar, não. Na hora você não consegue consultar a palavra direito, não. Na hora você não consegue pensar nos princípios, não. Na hora você só toma decisão. E se você não estiver enraizado na presença do Senhor, se você não estiver com a palavra e os princípios enraizados na sua mente, você vai tomar a decisão errada. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E aí? Continuando. Eu quero que você escreva agora alguns objetivos em um caderno. Vou te dar um tempinho aí. Pegue um caderno, pegue um papel. Está acabando, tá sozinho. Pega um papel aí. Eu quero que vocês escrevam os seus objetivos aí. Tá bom? Enquanto vocês estão pegando, eu vou até perguntar a Deusânia. Deusânia, mais alguma dúvida a respeito até daquele ponto ou algum outro? Não, pastor, era mesmo sobre. Eu vou ser ainda bem sincera, eu ainda fiquei assim, vamos dizer assim, no meu pensamento,
para que né, vamos dizer, para que o diabo consiga governar as minhas emoções, é lógico, eu entendo perfeitamente que se eu estiver dentro dos princípios de Deus, ele não vai ter brecha dentro da minha vida. Certíssimo. Mas então vai ser baseado que ele só vai conseguir ter alguma legalidade na minha vida, nas minhas emoções, se eu estiver totalmente dentro dos princípios de Deus. Se eu estiver falhando em alguma coisa dos princípios de Deus, eu estou dando brecha para o diabo ter legalidade na minha vida. É isso? Sim. Se qualquer um dos princípios você não conseguir crer e ter fé nele, aí na hora que a gente for para os casos práticos vai ficar mais fácil de entender. Na hora que você duvida, a primeira coisa que a gente precisa entender, o diabo ele nos encontra no mundo espiritual através do pecado, através da falta de fé, através da dúvida. Não, Então, mas eu não estou dizendo sobre fé. Eu estou falando sim, sobre, não sobre fé, eu estou falando sobre deixar de cumprir algum princípio. isso. Mesmo eu tendo fé, com toda a fé que eu tenha, se eu deixar de cumprir algum princípio, é onde eu acredito que o que o senhor quis dizer é que eu deixar de cumprir algum princípio da palavra de Deus, um princípio de Deus, aí sim eu estou dando legalidade para o diabo, porque fé, eu entendo que a fé, ela não está, não é que ela não esteja vinculada ao princípio, eu sei que ela está vinculada, mas não quer dizer que eu não vou ter fé se eu deixei de cumprir algum princípio. Mesmo eu tendo fé, e algum princípio eu deixei de cumprir, deixei de fazer corretamente do jeito que Deus quer, não quer dizer que eu não vá ter fé. É mais complexo. Imagine só, Tiago fala, sem fé, a fé sem obras ela é morta, correto? Correto. Então, o meu princípio, ele só vai estar alicerçado com fé. Ou melhor, a minha fé, ela só está alicerçada com princípio. Se eu falo que eu tenho fé, mas eu não consigo cumprir o princípio, é porque eu não tenho fé ainda. Você entendeu? Entendi. E pode dar um exemplo, filha. Então, amados, essa pergunta é muito boa. E um claro exemplo, só para vocês entenderem um pouco, é o seguinte: o pastor falou sobre o governo das emoções, né? Sobre o inimigo ou Deus governar nossas emoções. Então, o que que acontece? Eu vou te dar um exemplo para vocês entenderem. Eu posso estar na presença de Deus, certo? Servindo a Deus, ali na igreja, servindo a Cristo no meu dia a dia e tudo mais. Sou uma cristã. Mas vamos supor, eu tenho dentro de mim um exemplo, vamos supor, um exemplo. Alguma pessoa me fez um mal. E aquela pessoa me fez tanto mal que eu ainda não consigo liberar um perdão genuíno para ela. Esse é um exemplo clássico que eu acho que já aconteceu com todos nós, ou às vezes acontece. E às vezes eu não consigo liberar um perdão para aquela pessoa. Exemplo. Então aí eu já estou dando uma legalidade para o inimigo entrar nas minhas emoções e começar a manipular minhas emoções. Você está entendendo? Aí, quando eu busco de Deus esse perdão genuíno, o que acontece? Eu estou, no mundo espiritual, eu estou decretando que o inimigo ele não tem poder de governar as minhas emoções, porque eu estou cumprindo um princípio que é o perdão. Aí quem vai me governar é o Espírito Santo. Então, é só um exemplo clássico para vocês entenderem mais ou menos o que dá essa brecha para o inimigo, muitas vezes, governar as nossas emoções. Entendeu? Só um exemplo mesmo. Entendi. E olha que interessante, a pastora Fabiana mencionou, e eu acho até válido falar disso, que olha para você ver, é uma coisa mental, não é? A falta de perdão, ela não tem nem muitas das vezes uma ação, ela é na mente.
E essa falta de perdão já faz com que cresça raízes de amargura no nosso coração. Já faz com que impeça, como Jesus ele declara, impeça de recebermos um perdão que vem da parte de Deus. A falta de perdão. O que é falta de perdão? É eu ficar remoendo aquela situação que aconteceu com o meu próximo. É eu lembrar daquele ato com pesar, com tristeza, com angústia, querendo que ele fosse julgado de uma maneira pesada. É falta de perdão. Olha uma outra atitude também que faz com que seja pecado sem a gente ver. O Senhor fala que às vezes a lei ela declara que adulterar ela prostituir fica com outra pessoa, correto? Fora do seu cônjuge, o adultério. Jesus ele fala o seguinte: só de olhar e desejar, você já adulterou em seu coração. Isso já é o suficiente para o diabo te encontrar e ter acesso. Você está me entendendo? Oi. O pecado ele encontra o seu endereço, o endereço da sua alma, através do pecado. É isso daí que declara. Ele fica só mandando as setas dele, os pensamentos dele. Às vezes bate pensamentos na sua vida que não são seus, não são naturais, não são normais. E aí, quando você pega aquilo dali como seu e começa a criar planos em cima disso, tá aí. Começa a primeira raiz do pecado. Entendeu? Vamos que vamos. Depois a gente pode falar um dia só desse tema específico. Pessoal, então faça algumas perguntas sobre... Então, eu vou fazer algumas perguntas sobre o objetivo que vocês têm buscado em sua vida e que não está dando certo. Então, vocês colocaram objetivos aí no seu caderno, colocou? Seja a área financeira, seja a área familiar, seja a área ministerial, seja dons, seja o que for. Cada um de vocês tem objetivos a ser almejados, tá bom? E eu agora vou te fazer algumas perguntas em cima desse objetivo aí. Pessoal, reflitam aí. Você ama mais a Deus do que esse projeto? Ou conquista? Ou objetivo? Sim ou não? Não precisa responder que não, tá bom? Já está encerrando. Eu quero que... Pegar um exemplo aqui. Pegar o do filho, porque, graças a Deus, a Fabiana tem vivido agora esse momento de bênçãos. Então, eu gosto de citar. Eu quero que meu filho seja convertido, ou meu pai seja convertido, ou minha mãe seja convertida. Será que você ama mais a Deus do que esse desejo no seu coração? Será que você está disposto a desistir desse desejo, se fosse assim, para ter mais de Deus? Para estar mais perto de Deus? Por que eu estou te falando isso? Porque o Senhor pede a Abraão para sacrificar Isaac, lá no Monte Moriá. Será que se fosse você, estaria disposto a fazer isso? Será que você estaria disposto a matar o seu projeto para ter mais de Deus? Por que eu estou te falando isso? Porque amar a Deus acima de todas as coisas é uma chave que precisa virar dentro de nós para que a gente possa sair do deserto. Se você não estiver disposto a desistir do seu projeto para ter mais de Deus, provavelmente você não vai conseguir prosperar no meio do deserto. Entendeu? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você conhece os princípios bíblicos que a Bíblia diz a respeito do que você está querendo? Vamos colocar aqui na área financeira agora. Você sabe os princípios bíblicos que a palavra declara sobre isso? Você consegue se ver aplicando e se ver aplicando esses princípios? E mais importante ainda, sem pesar, sem tristeza, sem medo, confiante na palavra de Deus? Porque uma coisa é eu aplicar os princípios, mas mesmo assim isso ser penoso para mim.
Porque se eu estou nesse momento de ainda cumprir princípios e ser penoso, o diabo ele vai me encontrar e vai me oprimir por causa disso. Então eu preciso mudar essa chave dentro de mim também. Eu deixei só esses 3 pontos aqui agora. Que no final das contas, eles são sim muito importantes. Muito importantes. Amar a Deus, primeiro conhecer e depois conhecer os princípios bíblicos. E depois se ver aplicando esses princípios. Sem pesar, sem tristeza, sem medo, confiando na palavra de Deus. Diante do desejo e objetivo que você colocou aí no seu caderno, o que você sabe sobre essas 3 perguntas que eu te fiz aqui agora? Será que você conhece todos os princípios para a libertação do seu esposo? A libertação do seu parente? A libertação do seu filho? Será que você conhece os princípios de prosperidade? Os princípios de alegria? Talvez você não tenha mais alegria na sua vida. Você sabe quais são os princípios de alegria? Você cumpre os princípios de alegria que a Bíblia declara? Você cumpre? Às vezes a alegria já foi embora há muito tempo. E aí? Às vezes a sua alegria foi embora porque você não ama a Deus acima de todas as coisas. Está te faltando relacionamento com Ele, porque na verdade, vou ser bem sincero, quem ama a Deus acima de todas as coisas, a alegria, o domínio próprio, as coisas elas começam a brotar dentro de você, entendeu? Essa é a realidade. Você quer vencer as batalhas mentais no deserto? Porque o diabo, ele está ali para poder ser a própria prova para você, aplicar a prova. O diabo está ali para aplicar a prova, infelizmente. Ele não deixa você colar, ele não vai suavizar para você. Não. Não. É o seu aprendizado acerca da palavra de Deus e os princípios e o governo do Espírito Santo sobre a sua vida que vão fazer com que você consiga tomar as decisões corretas em meio a esse deserto. Você quer vencer esse deserto na sua vida? Você vai ter que agora sentar numa cadeira e começar a vivenciar mais de Deus na sua vida. Mais de um relacionamento com Ele. Mais dos princípios dele acerca da necessidade da sua vida. E não é decoreba, não. Aí eu estou sendo bem sincero. Que diferente da prova da escola, que você consegue decorar e esquecer tudo no outro dia, a aprovação do deserto ela não é baseada em decoreba. Ela é baseada em conhecimento praticado diariamente. Se você não tiver prática diária, você não consegue passar no deserto, não. Você não consegue ser aprovado no deserto, não. Quer ser aprovado? Então comece a colocar isso em mente. A sua mente precisa mudar. Tá bom, amados? Nós então encerramos mais um discipulado. Essa é a palavra que eu tinha para entregar hoje para vocês. No final das contas, eu quero que você entenda que aqui é só o escopo, né? Porque na hora que a gente for pontuar o que cada um de vocês precisa, eu, pastor Fabiana, nós vamos fazer acompanhamentos individuais depois. Eu quero que você entenda que você vai ter que absorver os princípios de Deus, que você vai ter que buscar a presença dele, talvez como você nunca buscou antes. Se você quer viver milagres no meio do deserto. Porque talvez você está até enjoado de ver o maná cair do céu, porque o maná é a mesma comida todo dia. É a mesma coisa todo dia. Era isso que o povo israelita comia no deserto. Mas no final das contas, o maná de todo dia, a confiança que Deus proverá na sua vida, e a certeza de saber que Ele é a sua nuvem, que te cobre todos os dias do sol, que Ele é a coluna de fogo, que te esquenta à noite, nas noites frias,
e ele e as suas sandálias no meio do deserto, que nunca se acabaram, porque a palavra declara que as sandálias dos israelitas no deserto nunca se acabaram, em 40 anos. É esse Deus que faz milagres. É esse Deus que quer que você entre num relacionamento com ele profundo. Tá bom? Pessoal, vamos fazer então uma oração? Ah, Juliana, quer falar, filha? Pode falar. Não, pastor, não quero, não. Quer não? Não. Ah, tá. Levantou a mãozinha. Alguém quer falar mais alguma coisa? Deusane? Não, tá tranquilo. Eu vou estudar um pouquinho mais aqui algumas coisas. Se tiver alguma dúvida, eu vou anotar aqui para o nosso próximo encontro, reunião, eu falar a respeito. Pode sim. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no Zap também, viu? Tá, Pastor, pode deixa eu só colocar. falar aqui um exemplo que eu vivo às vezes, às vezes eu estou na incerteza, sabendo que Deus já deliberou uma palavra de vitória para mim. Quando eu sinto a incerteza, é o diabo agindo nas minhas emoções, né? Eu sinto isso. E toda vez, e o diabo, ele faz o quê? Ele trabalha na sua mente. Ele quer trabalhar na sua mente para dominar suas emoções. Como que ele consegue dominar as emoções? É tudo que coloca na sua mente que emana uma emoção para o seu comportamento, para o seu coração e muda seu comportamento. Aí você fica com um comportamento de insegurança, é onde Satanás fica tentando dominar suas emoções, tirar, roubar suas oportunidades. Uma vez que Deus já declarou, você sai da igreja com a palavra de vitória, você vai para sua casa, o Satanás começa a jogar na sua mente aquela incerteza para dominar as suas emoções e mudar seu comportamento. Aí é onde você volta, você quer voltar para o Egito, que você fica com medo, né? Você quer voltar para trás. Então, assim, né, retornar. Então, assim, às vezes eu percebo isso no meu comportamento, eu começo a repreender, lembrando desses ensinamentos do Senhor. Exatamente, e é isso mesmo, né? Muito bem pontuado isso aí, Ju. É só para a Dê entender, para que a Dê fez as perguntas, né? Só para ela ter a prática, porque eu estou numa situação na qual eu estou, às vezes, oscilando, e quando eu percebo, eu começo a repreender. Aí eu vejo que é o diabo jogando seta. Né? Mas, amiga, eu pensei bem em você nesse momento. Foi por isso das perguntas. Eu pensei exatamente no que eu vejo, além do que acontece comigo, eu pensei muito em você na hora. Porque exatamente isso que você acabou de falar. Eu vejo situações na sua vida que já foi declarado, que já praticamente está acontecendo ou vai acontecer, e você retorna em algumas coisas do passado, algumas coisas que no meu pensamento é seta do diabo tentando na sua vida. Sim, eu tenho ciência. Por isso que eu perguntei muito sobre a questão do diabo nas emoções. Eu pensei muito em você. E não é fácil, não. Não é fácil, sozinha a gente não consegue. Então, a gente precisa realmente de um apoio desse discipulado aqui, de estar em comunhão, de estar ouvindo o testemunho, ouvindo a palavra, de uma palavra de vitória do pastor, do irmão, da pastora, de estar em comunhão, porque não é fácil. Então, assim, perseverar mesmo, e a coisa que eu falo é externar, profetizar em voz alta, aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem para a gente, porque quando você profetiza em voz alta, entra para o seu cérebro, entra para o seu cérebro, seu consciente, entra para o seu coração, aí seu comportamento muda. Exatamente, essa palavra aí disse tudo. E, inclusive, né, Ju, percebo que o maior campo de batalha do ser humano é a mente. É a mente. Porque o inimigo, ele sugere nas nossas mentes em primeira pessoa. Vocês já perceberam? Para a gente poder acreditar que é a gente que está pensando. Entendeu? Exemplo, eu não vou conseguir. Exemplo, o inimigo sopra no ouvido em primeira pessoa. Eu não vou conseguir. Não tem como isso acontecer na minha vida. Ou seja, é o inimigo soprando. Né? Outro dia, pastor, eu estava pensando assim, nossa, será que eu sou boa profissionalmente mesmo? Aí eu entrei no meu home office, comecei a contar que eu tenho 45 troféus aqui. Eu falei, meu Deus, como? Que o Senhor que me deu, o diabo fica jogando seta na cabeça da gente, entendeu? Então, assim, tem que repreender. É o tempo todo, Satanás, ele não descansa.
É o tempo todo. E você tem que orar o tempo todo, repreender e externar, falar de voz alta. E É falar uma isso coisa, o mesmo. pastor falou uma coisa domingo, que é você ler o versículo e declarar. O senhor estava orientando a irmã lá sobre a cura, pastor? Eu fiquei Sim, lembrando daquilo ali, de você ler o versículo, você ler o salmo, declarar, né? Então, eu acho que é isso. é isso mesmo. É esse que é a proposta. Na verdade, essa situação, Juliano, de ler o versículo, de pegar o princípio, esmiuçar ele, vai fazer parte de um processo dentro de nós para poder batalhar as guerras específicas de cada um de nós. Cada um de nós tem uma batalha específica. E é que essas batalhas são boas, viu? Porque são essas batalhas que nos aproximam de Deus. Porque se a Amém. nossa vida tivesse toda mil maravilhas e maravilhosa, nós não íamos ter necessidade de buscar o Senhor em intimidade. Essa é a realidade. Verdade. Então, pessoal, é isso daí mesmo. Eu quero que vocês entendam que as emoções, quando não tratadas, os nossos desejos da carne, quando na verdade, tem que ser mortificados, a carne tem que ser mortificada. Quando o desejo da carne está ativo, é isso daí que é arma na mão do diabo para nos controlar, para nos fazer ter medo. Uma coisa que eu sempre falo na igreja, Jesus, a gente só consegue ver medo nele em um momento. Medo, medo. Porque medo é opressão maligna. Medo. Porque a palavra declara, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você entra num relacionamento profundo, o medo vai embora. Jesus, ele só ficou com medo em um momento, no jardim de Getsêmani. Quando a presença do Pai começa a sair dele, para que ele passasse todo momento de crucificação sozinho. Como é que eu sei que ele passa sozinho? Porque lá na cruz ele fala, Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele está falando, passe de mim esse cálice, não é o cálice da morte. Porque Jesus ele tinha falado da morte em vários outros momentos, mas ele não teve medo. Mas quando a presença do Senhor tem que sair dele, para ele passar sozinho, porque ele tinha que receber o meu e o seu pecado. Jesus, na cruz, durante toda a crucificação, ele é manchado pelo pecado, pelo meu e pelo seu pecado. Porque ali ele tem que receber o pecado como expiação. E aí, nesse processo, o Pai se afasta dele. E quando o Pai se afasta de Jesus, aí o diabo ele oprime a ponto de Jesus suar sangue. Vocês estão entendendo? Então, quando o seu coração está cheio do Senhor, o medo ele não vai te alcançar. Então, toda vez que você se sentir com as suas emoções abaladas, com os desejos da carne querendo te envolver, com a sugestão do diabo para te fazer parar, para colocar medo no seu coração, saiba que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E se você entrar num relacionamento, meu amigo, ninguém te para, não. Tá bom? Vamos orar? Pai, eu agora, Senhor, coloco a vida dos teus filhos na tua presença. Enche eles da tua presença, Senhor. A tua palavra declara que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que nós possamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que possamos viver milagres e maravilhas na tua presença. Que possamos ser cheios de ti. Que possamos viver o extraordinário em ti, Jesus. Que possamos ser governados pelo Espírito. E não pelos desejos da carne. E não pelas emoções. E não pela razão humana. Mas que possamos nos render, nos dobrar à tua vontade, Espírito Santo de Deus. Eu declaro vida sobre esse povo. Eu declaro, Senhor, ó Pai, restituição sobre a vida deles. Eu declaro, Senhor, um romper espiritual. Eu declaro, Senhor, ó Pai, um desejo agora de buscar os princípios necessários para que eles possam, ó Pai, agora ser governados por Ti e viver milagres e maravilhas na Tua presença. Eu declaro vida sobre esse povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. 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 Jesus abençoe, amados. Amém, pastor. amém. Até a próxima. Espero vocês no culto de mulheres sábado, hein?